Bom dia, graça e paz. Que nós venhamos ter um ótimo dia, um dia abençoado por Deus nesta manhã. Já agradeceu hoje? Já agradeceu hoje por abrir os olhos, por respirar? Eu já. Gratidão a Deus ao acordar, ao respirar, porque o ar que respiramos vem dele, do nosso Pai, do nosso Criador. Glória a Deus. Você está na célula digital, né? Nossa, não é uma igreja, é uma família. É uma família para você fazer parte. Família EJM. Fica localizada na Avenida Aruanã, Alphaville, Barueri, número 120. Eu gostaria de estar te fazendo um convite nesta manhã. Te convidar para o grande culto profético. O grande culto profético às 9 horas da manhã neste domingo. Você é meu convidado. Vou estar lhe recebendo uma direção para a sua vida e família. Nada melhor. Não tem lugar melhor para estar. Lugar melhor para estar na casa do Pai, aos seus pés como Maria. Como Maria, que estando aos teus pés disseste a ela que escolheu a boa parte, nunca será tirada. Porque Jesus é a paz que precisamos na nossa alma. Jesus, nosso Salvador, amém? Vamos orar? Pai querido e santo. Obrigado, Pai, por esta oportunidade de estar aqui nesta manhã, para levar o ID, a palavra do Senhor. Tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia da nossa nação. Tem misericórdia da raça humana. Tem misericórdia, Pai. Tem compaixão das vidas das almas, Pai, que estão perecendo. Oh, Papai, nesta manhã vem abençoar grandemente, Pai, a Tua palavra. Vem falar aos nossos corações, porque é a verdade é a Tua palavra. É a verdade que liberta. Jesus diz na Tua palavra: conhecereis a verdade vos libertará. Ele é o caminho que nos conduz à vida eterna, à salvação eterna. E quando partimos daqui, nossa alma e nosso espírito é eterno, ele não morre, é só o nosso corpo que volta ao pó. Nosso espírito volta a Deus que o deu, e a alma nós damos destino a ela, para as escolhas que fazemos, caminho de morte ou caminho de vida eterna. Pai amado, vem abençoar nesta manhã, falar aos nossos corações. Abençoa, Pai. Eu estou aqui para semear a Tua palavra. É o Teu Espírito Santo que convence o homem dos seus maus caminhos, assim como tem me convencido dos meus erros, dos meus maus caminhos, e abandonar e viver verdadeiramente a Tua palavra. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por mais este dia, por estar aqui. Obrigado, em nome de Jesus Cristo, amém. Glória a Ti, Senhor. Deus abençoe grandemente o seu dia, a sua família neste dia. Agradeça a Deus, seja grato. Seja grato por tudo, porque quando nós agradecemos, nós abrimos portas para as bênçãos, para as oportunidades. E quando reclamamos, murmuramos, fechamos as portas. Glória a Deus. Eu gostaria de dar continuidade. Estamos falando esta semana sobre o espírito de inveja. O espírito de inveja que muitas das vezes atrapalha nossas vidas. E eu e você temos que orar nesta manhã, porque nós estamos livres. Não deixar, assim como está em Provérbios, que espírito de inveja entre no nosso coração. Assim como essa passagem que diz em Mateus 26, fala ali, Jesus estava em Betânia e aquela mulher chegou com perfume de alabastro, um vidro, chegou com um frasco de perfume de alabastro, derramou na cabeça de Jesus. Ali os discípulos criticaram porque o perfume era caro, porque deveria vender e dar aos pobres. Mas é uma crítica disfarçada de inveja. Que nós não venhamos deixar que a inveja entre os nossos corações,
Amar o sangue de Jesus nas nossas vidas nesta manhã, para não deixar que a inveja entre aos nossos corações, para falar mal do nosso próximo, para invejar, porque o Senhor é aquele que conhece os corações, Ele lê os pensamentos, Ele diz que dá a cada um conforme a sua conduta. Nosso Senhor é poderoso, Ele conhece. Jesus nos ensina. Eu tenho aprendido com Jesus, Ele é meu Salvador, Ele é o meu Senhor, eu tenho aprendido com Ele. Ele é o maior especialista em pessoas. Eu tenho buscado aprender com Cristo. Jesus Cristo era evoluído espiritualmente, eu tenho buscado aprender com Jesus, nesta manhã que nós viemos buscar aprender com Ele. Jesus nos ensina, porque Ele é o maior especialista em pessoa. 10 características de uma pessoa evoluída espiritualmente. E eu creio que eu estou caminhando. Não é egoísta. Jesus não era egoísta. Jesus demonstrava misericórdia, compaixão. E ali quando Jesus começou a brilhar, começou a servir o seu ministério. 3 anos e meio, Cristo serviu o seu ministério na terra. Ele veio para isso, cumprir o propósito, se colocar na cruz. Deus veio em corpo de homem, forma de homem, para se colocar na cruz por mim e você, pecador, porque Ele ama o pecador. Ele abomina o pecado que nos afasta dele. A palavra de Deus nos diz que Ele é o caminho que nos leva à eternidade, é o passaporte para a eternidade por meio de Jesus. Ali quando Jesus começou a servir o seu ministério, começou os levantes, a inveja, os fariseus, os sacerdotes, os mestres da lei começaram a invejar Jesus, a atacar Jesus, defamar, tudo por inveja. Uma crítica disfarçada de inveja. Mas Deus conhece os corações, o meu rei. Por isso temos que aprender, eu e você, não é só para você que está aí ouvindo, serve para mim. Começa por mim, colocar a casa em ordem, casa em ordem, é o nosso coração, tirar tudo aquilo que desagrada a Deus Pai. Não temos inveja, nem atacar ninguém, nem falar mal de ninguém, seguimos a nossa caminhada e olharmos para Cristo, nosso Senhor e Salvador, autor e consumador da nossa fé, Jesus, porque temos a natureza pecaminosa em nós, temos que buscar a presença dEle, para que o seu Espírito Santo venha fazer esse trabalhar no nosso interior, contaminar, curar nossa alma, sarar as nossas feridas, porque quando damos um passo para Jesus, ali vai haver uma limpeza. Ele fala na sua palavra, aquele que está comigo, meu Pai limpa. Tem que haver libertação em nós, quando viemos para Cristo. Nos libertarmos de velhas práticas, da nossa natureza pecaminosa, que não agrada a Deus, viver a natureza verdadeira de Deus. Assim como está escrito em Provérbios 6,16, tem 7 coisas que Deus detesta, abomina. Fofoca, intriga entre irmãos. As 7 coisas, depois você pode acompanhar lá em Provérbios. Está escrito que o Senhor abomina, detesta. O Senhor não tolera intriga, confusão, fofoca, porque Ele nos diz na sua palavra. Está escrito na palavra de Deus, tudo que Deus diz. Nós entristecemos o coração do Pai quando fazemos coisa que Ele diz na sua palavra que não é para fazer. Nós pecamos contra Ele, entristecemos seu coração e abomina, porque quando apontamos um dedo para o nosso irmão, tem 2 apontados para nós. O único santo, juiz de toda a terra, está escrito na sua palavra, Jesus é o nosso Salvador. Por isso não devemos ter espírito de religiosidade igual os fariseus, ficar julgando, apontando, falando mal dos nossos irmãos, falando mal daquele que está brilhando, daquele que está prosperando, porque ele carrega algo diferenciado de mim, de você. Temos que orar, declarar bênção na vida dele, para que através dele, que é um instrumento de Deus na terra,
em alcançar mais vidas, mais almas. O foco é esse, é almas, é a salvação. Glória a Deus, Deus é poderoso, Jesus é bom a todo tempo. Ali os fariseus invejavam Jesus, chamaram até Jesus, falaram até que Jesus tinha espírito de Beelzebul. Falaram até que Cristo tinha espírito de Beelzebul. Ali eles falavam de Jesus em Mateus 11:19, porque Jesus comia com publicanos, pecadores, como se eles não fossem pecadores. Olha que nível chega o espírito de religiosidade. Meu Deus do céu. Jesus não era religioso, Jesus era evoluído espiritualmente, não era egoísta. 10 características, tem um livro aqui, 10 leis espirituais. Ele detalha, ele nos deixa aqui 10 leis. 10 leis, 10 características. São esse livro, Princípios Milenares, de Tiago Brunet. Muito bom, com base bíblica. Com base na Bíblia, esse aqui, ó, uma benção. Recomendo você ler. Tem escrito aqui nele 10 características de uma pessoa evoluída espiritualmente. Não é egoísta. Jesus não era egoísta. Jesus estava sempre ali, ele comia com os pecadores, com os publicanos, não fazia diferença. Deus Todo-Poderoso lavava os pés dos discípulos, servia. Prioriza ouvir a voz divina, uma pessoa evoluída espiritualmente. Prioriza ouvir a voz divina e cumprir a vontade de Deus, é obedecer a palavra dele. Tem uma vontade incontrolável de compartilhar a verdade. Glória a Deus. São generosos, generosidade, como está em Provérbios. Tem alegria em presentear, demonstra empatia e compaixão. Jesus se colocava no lugar do outro. Jesus é misericórdia, é compaixão. É isso que ele nos ensina. A mim e a você. Como só queremos a misericórdia para nós, e não por nossos irmãos. Jesus veio para morrer por todos. Jesus morreu, o sangue de Jesus comprou povos, tribos e nações por todos. Não é porque eu conheço a palavra e ele não conhece que ele não vai alcançar a misericórdia do Senhor. Porque Jesus não ama a vida dele, não ama o pecado. Jesus ama aquela alma. O Senhor nos ensina, na sua palavra, a orarmos por aqueles que estão caminhando para caminho de morte. Caminho de morte eterna. Morte sem Jesus é caminho de morte. O homem está morto espiritualmente quando está sem Jesus. Quando eu estava aí fora, eu estava morta espiritualmente. Eu não ouvia a voz de Deus como eu ouço. Eu não sentia a presença do seu Espírito como eu sinto. Não sentia a alegria que eu sinto hoje na minha alma. A paz na minha alma que só encontramos em Jesus. Eu não sentia nada disso quando eu estava aí fora no mundo, morta espiritualmente no pecado, fazendo tudo aquilo que desagrada ao Senhor Jesus. Mas hoje eu não estou mais no tempo da ignorância, como diz a palavra. O Senhor nos chama Deus nos chama de ignorantes quando estamos aí fora, fazendo tudo aquilo que... Mas Ele não considera a nossa ignorância. A nossa ignorância, porque não conhecemos a verdade que nos liberta, é a verdade da palavra. Ele diz aqui também, serve-os demais sem esperar algo em troca, porque a recompensa vem de Deus. Quando você serve seu irmão, seu ministério, a sua igreja, a recompensa vem do Senhor, não vem do homem. Não espere nada de pessoas, porque você vai se frustrar. Eu tenho aprendido isso, porque eu tenho passado por alguns processos. Pessoas são ingratas, pessoas são injustas, pessoas te ferem, pessoas só aproveitam ali o momento que você tem algo para dar. Depois é como se você não existisse. Mas o Senhor não nos trata assim, como moeda de troca, como objeto descartável, não. Isso que eu quero estar aos seus pés, porque Ele sim tem um amor verdadeiro para mim e para você. Não julgam qualquer um, agem com misericórdia. Tem que agir com misericórdia, tem que ter misericórdia. Como queremos a misericórdia se não temos? Não escutam ou participam de fofocas e intrigas. Acabei de citar aqui, Provérbios 6,16, Senhor não se agrada dos fofoqueiros,
dos intriguentos, dos briguentos. Jesus não se agrada disso. São gratos por tudo. Estou todo dia fazendo esse exercício de agradecer, independente das circunstâncias. Grata pelo alimento, pelo ar, por levantar, por acordar. Coloca o que é certo acima da sua própria vontade. A palavra de Deus é o que é certo. É a palavra de Deus que diz o que não devemos fazer, nós fazemos. Está escrito na palavra. Coloca a palavra de Deus acima da minha vontade, porque a vontade da carne é fazer coisas que desagradam a Deus, entristecer o seu coração. Mas tem que ouvir a voz de Deus, a sua palavra. É alimento para a alma, calmaria no espírito, que vai nos levar à eternidade. A ver Jesus um dia como Ele é, face a face. É obedecer a palavra. É ser limpos pela palavra. Os escolhidos são os que estão buscando ser limpos pela palavra. Obedecer. Obedecer a palavra de Deus. Caminhar pelas verdades da palavra que é Cristo. É o nosso Senhor e Salvador da nossa alma. Jesus vive e reina. Jesus não está numa cruz. Jesus está à destra do Pai. Mas foi para o Pai e deixou o seu Espírito Santo aqui conosco. A Trindade Divina. São 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus está aqui conosco até que Ele venha, até o fim da consumação do século. O Espírito Santo é uma pessoa. Nós não podemos ver, mas nós sentimos Ele. O Espírito da paz, do amor, da alegria, da bondade, da benignidade. Ele que trabalha no nosso coração. Tira tudo aquilo que não agrada a Deus, nos faz uma nova criatura. Uma nova criatura, nascida da água e do Espírito Santo de Deus, para resplandecer, dar testemunho de Cristo na terra. Resplandecer a luz. Nós somos luz neste mundo de escuridão, a palavra diz. Somos sal para saborear essa terra. Que nós venhamos verdadeiramente praticar a palavra, não ser só ouvintes, mas praticantes. A palavra, que é ela que nos liberta. Não venhamos escandalizar o nome de Jesus e envergonhar o seu nome. Não podemos vir para a presença dele se a velha mulher, o velho homem continuar com as velhas práticas. Temos que buscar na palavra, buscar direção, orientação do céu, do seu Espírito Santo, para sermos libertos, verdadeiramente livres. Livres, Jesus já pagou o preço por nós na cruz. Pagou o preço por nós na cruz, mas temos que ir até a cruz, reconhecer Ele como o único suficiente Salvador da nossa alma. Ele começa um processo, é um processo de descontaminação, de morrer para a velha criatura pecaminosa e viver para Cristo, viver para Jesus, o governo do céu nas nossas vidas. Carregar verdadeiramente o Espírito Santo em nós. Jesus vive, amém? Glória a Deus. Venhamos amar Jesus, não julgar ninguém, nem invejar ninguém, porque o Senhor não se agrada. Nem criticar, nem acusar, porque o único juiz é Deus. Ele que irá julgar todos, toda a raça humana. É Ele. Muitos aí, o título de juiz, e somos todos pecadores. E quando Adão pecou, o homem morreu espiritualmente, foi retirado da presença de Deus. A palavra diz que todos pecaram e foram destituídos da glória. O acesso a Deus hoje é só por meio de Jesus. Ele é o nosso intermediário. Ele veio e se colocou na cruz para restituir a nossa conexão com o Pai. Foi ali, por meio do pecado, foi desconectado. O homem morreu, perdeu o DNA de Deus. A morte espiritual. Ali quando Adão, antes de pecar, Deus vinha e falava com ele, ali no jardim. Deus falava diretamente com o homem. E hoje nós só temos essa conexão por meio de Jesus. Jesus diz na sua palavra que tudo que pedimos ao Pai que está no céu, em nome dele, que ele que se colocou na cruz, por mim e por você. Glória a Deus. Tudo que pedir ao Pai que está no céu, em meu nome, intercederei. É por meio de Jesus. Não temos mais a conexão direta com Deus, é só por meio de Cristo. Ele é o nosso Senhor e Salvador. Nesta manhã nós
que você e eu venhamos clamar Jesus, Jesus. Jesus, porque quando fazemos fofocas, intrigas contra os nossos irmãos, nós abrimos porta no mundo espiritual, no mundo natural para o mundo espiritual agir nas nossas vidas. E o diabo tem uma permissão para agir nas nossas vidas. Nós não alcançamos a vida abundante que Jesus veio para nos dar. A vida abundante, e o mais importante, quando partimos daqui, ter a certeza da eternidade com Jesus. Temos que fechar as brechas, as portas que a palavra diz que abrimos no mundo natural para o mundo espiritual agir. O mal agir, o diabo agir, ele é nosso acusador, ele vai diante de Deus e nos acusa. Amém? Glória a Deus. Essa sabedoria de Deus, que ele diz em sua palavra que a todos ele dá. Não é essa sabedoria terrena, nem diabólica, igual muitos têm, não. É a sabedoria do céu, ali como ele deu ao rei Salomão para administrar o reino. Peça a Deus que todos ele dá. Eu tenho pedido a sabedoria. Sabedoria e discernimento do Espírito. Para saber de que espírito sois. Como Jesus disse aos discípulos, de que espírito sois? Eu vim para salvar o homem, não para destruir o homem. O Senhor também diz na sua palavra, pelos frutos conhecereis a árvore. Amém? Glória a Deus, vamos orar. Vamos orar em nome de Jesus, Pai. Obrigada por estar aqui, levando a tua palavra, falando do teu evangelho. Eis-me aqui, Pai. Não foi eu que escolhi estar aqui, mas foi o Senhor que me chamou. Eu estou aqui para obediência a Ti para louvar o Teu nome, porque eu sei que grandes coisas estão por vir, Papai, para glorificar o Teu nome na terra. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Papai. Eu tenho buscado a Ti entender o mundo espiritual, que é muito real. Legal, regido por leis, o mundo espiritual. Nós, o homem que abre as portas no mundo natural, no meio do pecado, para que o adversário das nossas almas haja na nossa vida, na nossa família, Pai. O Senhor veio para nos dar vida, salvação eterna e vida em abundância, que muitos não alcançam essa vida abundante. E eu vou alcançar em nome de Jesus, porque tem pedido, tem a parte que eu devo fazer aqui na terra, tem a parte que me cabe, é fechar as brechas, as portas, confessar os meus pecados para ser cancelado. Sim, Jesus, eu tenho entendido a tua palavra verdadeiramente como ela é. Oh, papai, eu tenho buscado me encher do teu Espírito Santo, não do Espírito religioso, não. Espírito Santo de Deus, que é o fruto dele, é amor, é misericórdia do outro, é compaixão, é orar por aqueles que estão perdidos, caminhando para caminho de morte, é ter empatia, se colocar no outro, no lugar do outro, que é o que Jesus nos ensina. Não ser soberbo, não ser egoísta, não. Papai, me enche do teu amor, Pai, porque aqui eu sozinha sei que eu não consigo, mas com o teu Espírito Santo eu posso todas as coisas, porque tu és a minha fonte, tu és o meu socorro, Pai, bem presente na angústia. Oh, Espírito Santo, eu tenho entendido, Pai, sim, Jesus, que eu tenho que renunciar à minha carne, fechar as brechas para viver as bênçãos de Deus na terra. Sim, papai, para tirar toda a permissão que Satanás tem nas mãos para agir contra a minha vida, os meus, fechar todas as brechas, as portas no mundo natural, para ser cancelado no mundo espiritual. Oh, Espírito Santo, obrigado, Pai, abençoa cada vida, cada família nesta manhã, Pai. Senhor, estou aqui para semear a tua palavra, mas é o Senhor que convence o homem. O Espírito Santo de Deus convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Abençoa, Pai, nesta manhã. Toca nos corações, nas vidas, nas famílias. Tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia, Pai, dessa nação. Sim, Pai, de tanta guerra, tragédia. Entrego nas tuas mãos, Senhor. Tudo é permissão tua por conta da desobediência do homem. Está na tua palavra. Está escrito na tua palavra, Pai. Quando o homem vai contra a tua palavra, quando o Senhor diz para não fazer, ele faz. Vai colher as consequências porque é uma lei espiritual, que tudo que o homem semear, certamente ele colherá. Em Eclesiastes 3 diz que há tempo para todas as coisas.
tempo de plantar, tempo de colher, há tempo para todas as coisas. A tua palavra também nos diz que passarão céus e terra, mas a tua palavra não irá passar. Eu creio em ti, na tua palavra, Pai. Eu tenho vivido experiências contigo, de te ouvir, assim como tu falava com Adão antes de Adão pecar. Fui até o jardim e falava com Adão. Sim, Jesus, hoje eu escuto a tua voz. Escuto a tua voz e as tuas direções, Senhor. Obrigado. Obrigado por me escolher, pela tua misericórdia, ter me alcançado a tua graça. Sim, Jesus, eu te agradeço nesta manhã. Vem ficar conosco, abençoar grandemente o nosso dia de cada um. For ouvir e ver essa live, Senhor, eu tomo nas tuas mãos, Senhor. Entrego a ti. Chame por Jesus. Amém. Glória a Deus. Chame por Jesus nesta manhã. Chame por Ele. Não existe outro caminho. Ele é o caminho. Ele é a verdade que liberta. Ele é a vida que nos leva à eternidade com Ele, é Jesus, não existe outro. Não se engane, nosso Jesus ressuscitou, ele não está em uma cruz. Como muitos pensam, Jesus ressuscitou e está vivo, um dia voltará. Chame por Ele, e a paz que você precisa na sua alma está nele. A palavra diz que a paz que excede todo entendimento só encontramos em Cristo. Quando damos um passo para Jesus, reconhecemos nossos maus caminhos, confessamos e abandonamos. Ali o Senhor, o seu Espírito Santo toma conta da nossa alma, do nosso ser e faz morada. E começa ali um processo. Ele é o lugar para estar, é aos pés dele, porque este mundo, a palavra diz que já é do maligno. Ele está aí agindo, destruindo, causando. Eu estou neste mundo, mas não sou deste mundo, pertence a Cristo, o reino de luz eterna. O maior é aquele que está comigo, do que o que está aí no mundo, causando, porque eu tenho a proteção maior do meu Pai, do meu Salvador, aqui na terra, do Espírito Santo e dos seus anjos, amém? Deus abençoe grandemente a sua vida. Fique com Deus e até mais, se Deus assim nos permitir. Em nome de Jesus, que você sinta o que eu estou sentindo aqui, essa alegria aqui, ó, dentro. Não é uma alegria momentânea como o mundo dá. Não é uma paz momentânea como o mundo dá, não. É uma paz, contínua, aqui dentro da alma, no ser, calmaria no espírito. Alegria de estar com Jesus, caminhando com o seu espírito. Você venha sentir através de mim a presença dele, o Rei dos Reis. Oh, aleluia, que vive e reina, ele reina eternamente. Chame por ele. Chame por ele. No seu momento de dor, chame. Não importa o que você fez, ele está de braços abertos para te resgatar, para te transformar em uma nova criatura governada por Jesus, por seu Espírito Santo. Chame por ele, amém? Fique com Deus, Deus abençoe e até mais.